o coração da pessoa é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa que eu acabei de falar agora há pouco, assim, que eu tenho essa preocupação de olhar para as pessoas e nem sempre eu ser piedoso. Eu falo de mim. Eu sei que nem sempre, a maioria das vezes eu não sou piedoso. E eu conheço. Nós aqui temos um conhecimento mais abrangente. Às vezes, muitas vezes nós falamos sobre a escatologia que o Paulo chegou, a gente fala assim, quando chegar nessa época aí vai ficar difícil. Mas hoje é difícil. Porque a gente ama muito as coisas terrenas. Colossenses 3 diz que a gente tem que olhar para o alto, porque lá está Jesus Cristo, né? Ele está lá. Então, assim, nós amamos muito as coisas que estão aqui. Você não vê que tem cara que é assim, o cara namora com uma menina, ele larga ali, o cara faz tanta besteira, quer matar todo mundo. Por quê? Um amor excessivo que ele tem. Ele ama de uma forma que o amor que ele acaba até prejudicando os outros. Mas esse amor, que se caso alguém quer matar até alguém por causa desse amor, deveria ser por quê? Por Deus. A partir do momento que a gente ama qualquer coisa, qualquer pessoa mais do que Deus, nós não somos dignos do reino. Por isso que a coisa vai funilando. Você entendeu? Se não for Deus, nós não somos salvos, porque a nossa tendência sempre é não ter nada com mal. Com certeza. Você entendeu? Mas, irmão, eu no trânsito não sou eu. No trânsito não sou eu, o cara me fecha, eu fico muito bravo. E eu ainda pensava assim, que eu falava assim, esse cara é uma bênção, né? Eu falava isso. E um dia eu vi um Weber Campos Júnior dando um estudo, e ele falou assim, irmão, quando alguém te fecha, eu falei, essa foi direta para mim. Quando alguém te fecha, ele fala assim, irmão, você é uma bênção. Ele falou assim, você se acha bom, né? Mas você só falou uma vez porque você é crente, que você só falou um palavrão. A sua intenção foi de falar um palavrão, você falou que você é uma bênção. Porque essa é a linguagem do cristão. Coração. Mas a atitude que eu fiz, que eu faço, é a mesma daquele que solta um palavrão daquele tamanho, assim. É a mesma. Então, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou seja, se toda a honra é dele, toda a glória e todo o louvor, que honra tenho eu? Posso fazer só uma adenda, só para dar uma clareada na mente? Uma criança, ela é gerada no ventre, depois ela nasce. Então a gente é regenerado, ou seja, está sendo regenerado. Estou me formando. Está se formando para depois ter um novo nascimento. Entendi. Regeneração vem, até hoje que eu falo com você, vem de você ser gerado, então você está sendo regenerado. Então a minha regeneração aconteceu antes da. Isso. Foi quando eu já estava me transformando. Você foi gerado lá no ventre da sua mãe. Você vai ler esses três versículos, ali vai ler versículo, Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10. Aí você vai ver que você entende que você regenerado, se você morrer só na regeneração, você vai para o inferno. Ixi, eu já acredito. Já passei dessa parte. Então lê o 6, pelo menos. Eu vou ler, e é legal essa Bíblia, que ela é na linguagem de hoje, então ela deixa bem claro. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Confirma. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. No meu fala assim, na Bíblia minha que é e-mail, fala assim, que nós éramos inimigos de Deus através da reconciliação, que é o próximo passo que eu vou falar, né? Oh my God! Qual que é o próximo? Reconciliação ou novo nascimento? Você olha de um lado e fala, não, novo nascimento. Você olha do outro, por isso que eu falei, vamos fazer os dois, que um completa o outro. Esse versículo 10 fala, através da reconciliação, né, ele nos salvou, nós ainda inimigos de Deus, ele pensa bem. É só a gente imaginar alguém que a gente não vai muito com a cara da pessoa aqui, e nós estamos nessa posição com Deus. Isso daí, acho que quando eu entendi, né, e me converti, eu vi o quanto eu lutava contra os propósitos de Deus. Não só na minha vida, mas o quanto eu influenciava o entorno, o quanto eu buscava que tudo fizesse com algo, um propósito que não é positivo, né? Não era bom, não frutificava. E aí, quando veio e eu comecei a entender
realmente a palavra, o que dizia a Bíblia, porque eu olhava assim, um dia eu vou pecar bastante. Eu pensava assim, pastor, vou mentir. Eu falava assim, vou pecar bastante, quando eu achar que eu já estou mais ou menos velho, aí eu batizo e fico sossegado. É que a gente fala assim, na verdade, eu vou curtir a vida. Curtindo a vida exatamente. Né? E aí, mas assim, e olha que eu cresci até assim, numa base cristã, não dos meus pais, mas dos meus avós. Minha avó paterna era católica, mas católica praticante, e materna era crente e praticante, né? Então tinha uma base, eu tinha para onde olhar, mas mesmo assim eu pensava assim, só eu batizar, eu tinha essa noção, eu falava assim, quando eu batizar já era. Batizou é só. E você só não morrer antes, e você né? Não era dar o azar de se atropelar. Você não era do crente autêntico ainda, e você já pensava assim, o pior é os crentes que são de hoje que acham que é isso. Vamos batizar esse abençoado aqui para ele ser salvo. Não é isso. E aí, o Paulo citou aí, Marcos 16, que fala assim, é aquele que crê e for batizado. Aquele que crê e for batizado. Porque o que crê é o se batiza. Como a gente crê, que nem o senhor falou que eu também sei fazer não uma analogia. Eu estava fazendo prático. Uma analogia do batismo, e é como se fosse, vamos dizer assim, o casamento, né? Por exemplo, você crê em Jesus, você começa a ouvir a palavra, você está na fase do namoro, ali, tô conhecendo e tudo mais. Aí quando você crê, você vai lá e fala, agora vamos consumar, vamos me casar, vamos oficializar. Às vezes pode ser que a pessoa já tenha essa intenção de oficializar, mas não dá tempo, que nem foi o caso do ladrão que foi crucificado ali do lado. Ele estava vendo as obras e ali ele creu que ele era o Salvador. Ele creu ser nenhuma prática. Só que ali não tinha mais, e eu creio que Deus, ele enxerga isso. Às vezes não é a questão só do batismo. Porque assim, é uma coisa meio difícil de falar, ainda a gente falando assim numa gravação dessa, porque às vezes alguém pode se ofender. Mas se você olha, pessoas que são ladrão, as pessoas que estrupam, as pessoas que matam, se a gente começar a cavucar a vida da pessoa, você vai achar um motivo. Você pode crer que você vai achar um motivo. É claro que assim, na situação da gente, o Paulo tem lá a filhinha dele. De repente o cara estrupa ela, o Paulo não precisa ter de justificação nenhuma. O zóio vai ficar cheio de sangue, ele vai querer comer o cara, porque, não, minha filha não. Mas a gente que está fora, a gente pensando, a gente entende isso. As pessoas não são totalmente mal. Tem pessoa que quer ser mal para poder ganhar uma posição, né? Mas lá dentro dela, você vê, quando ela está no canto dela, ela chora, ela sofre, entendeu? Mas assim, e tem gente que peca, até por causa disso, ela não tem saída, então ela vai para onde? Ela vai para o erro, que ela acha que alguma coisa ela vai conseguir ali. Então, muitas pessoas, como o ladrão da cruz, era um cara que ele fazia coisas que a sociedade não aceitava ele. Ele até foi para a cruz, só que quando ele vê Jesus, o lado bom dele apareceu. Sim. E Jesus foi misericordioso com ele. Você entendeu? Não que a gente vai viver essa expectativa, né? Como eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa que a pessoa fala, a pessoa viveu a vida toda fazendo coisa errada, aí ela morreu, ficou um mês lá em coma, aí a pessoa chegou assim e falou assim, aceita Jesus, disse que ela abriu o olho assim, aí a pessoa começou a chorar, emocionada, então, porque a pessoa abriu o olho quando ela falou assim, você aceita Jesus? Aí ela disse que abriu o olho. Eu falei, foi salvo. Não se ilude, cara. Não dá pra gente saber. Não dá, cara. Até porque se a pessoa, ela teve prazer de errar a vida toda. Aí depois que ela tá numa cama de um leito lá, alguém fala assim, aceita Jesus, mesmo que ela fizer assim, ela não tem opção. Mas se ela se arrependeu aí? Então, mas aí quem sabe? Só Deus. Mas aí eu não vou ficar, sabe? Não, mas aí a gente entra numa questão. E não tem nem como a gente falar se subiu ou se desceu. Só Deus. Mas eu entendo assim. É possível. Que é possível. Se a pessoa, se ela realmente se arrependeu de tudo. Eu vivi uma vida, mas eu estou agora entendendo que tudo que eu fiz ali não estava certo e se prostrar ali, mesmo que em pensamento, não estou falando se prostrar e de ajoelhar, se deitar, mas se dentro dela se curvar e falar,
Cara, porque eu vou falar assim, na linguagem normal, assim, pastor, porque eu não tenho essa cultura, mas eu penso assim, eu tenho 2 filhos, e eu sou pai. Meus filhos, eles podem estar lá aprontando, fazer o que for, mas dependendo do jeito que eles falam comigo, eu já me derreto todo, falo, não, tá bom, deixa pra lá, vamos. Às vezes você pode estar. Você pode querer castigar. A linha que você está indo. Mas só que vamos lá. nem sempre nós somos justos assim. Agora, com Deus, nosso problema com Deus é que Deus é justo. Deus é justo, Entendeu? mas Deus também é amor. Então, nem justo, sempre. Mas aí é a justiça e amor. Só que, irmão, Ele é justo, não. é isso que é o problema. Porque assim, a gente aposta muito na justiça, no amor de Deus. No amor de Deus. Só que Deus é amor assim, Ele ama todos. Deus ama até o diabo. Eu falo sem pediar. Deus ama até o diabo. Porque ninguém faria o que fez com Lúcifer lá no céu sem amor. Deus ama até o diabo. Só que Ele é justo a ponto de... olha, abaixo da Trindade era Lúcifer, cara. Abaixo da Trindade era Lúcifer. E hoje Ele está condenado em Deus. Pensa, vamos pensar um pouco como Deus. Ele olhava para o diabo, aquele cara que ele fez o que ele fez com lá no céu. Né? Ele fez ser o cara do céu, entendeu? E de repente ele agora está olhando todo esse tempo o diabo, que ele fala assim, um dia eu vou jogar. Então, assim, ó, nós como pais humanos, nessa que você está falando, muitas vezes o certo seria a gente castigar. Porque a Bíblia fala em Hebreus que Deus castiga aquele que Ele ama. Certo? Porque às vezes quando a gente está lá, meu filho fez, isso acontece comigo também, todos nós somos pais, mãe, mas isso nem sempre é certo. Então isso daí às vezes eu vejo muitas pessoas comparando isso com Deus. Mas Deus é assim, Deus Ele ama mais do que nós. Mas Ele é muito mais justo do que nós. Posso, só para dar uma ideia, vamos fazer uma analogia. Você tem 2 filhos, você falou, seus filhos são bons, você quer eles morando na sua casa. Mas se você tivesse 2 filhos, um que é pedófilo, estuprador, você vê ele fazendo esses atos, e o outro que sai matando um monte de velhinha, roubando um monte de velhinha, fazendo um monte de atrocidades. Você ia querer ele morando na sua casa? Eu ia querer que ele se arrependesse. Mas você ia querer morando na sua casa? Se ele se arrependesse. Mas como é que você ia saber se ele se arrependeu? Pelos atos. Então, mas como que você vai saber os atos? Convivendo. Exatamente, Deus é atemporal. A pessoa na hora do leito da morte, ela pode se arrepender, sim, que ele é atemporal, se ele poderia ver lá na frente. Porém, você aceitaria se eles não deixassem a prática, morar na sua casa? Se eles não abandonassem a prática, não. Mas você não é amor? Você Eu não amo. ama, né, seus filhos? Sim. É amor, então o amor não vai... Mas aonde eu falei, existe a palavra arrependimento. Sim, mas o arrependimento... Então, Que se só eu Deus vejo sabe. que eu não castigo os meus filhos só porque eles fizeram algo, mas quando eu vejo que eles se arrependeram realmente, talvez eu poderia dar uma palmadinha, mas se eles já se arrependeram, qual a necessidade de eu Então, dar mas essa por palmada? que o suicida não vai pro céu? Com a minha mãe, Felipe, ó. A minha mãe era assim, ó, ela não me batia sem tocar uma ideia. Ela dava sabão em mim primeiro, sabe? Então eu sentava lá, ela falava assim, ó, Felipe, você fez isso. Aí eu chorava, minha mãe me perdoa, tá bom, mas você fez, me perdoa. Aí depois ela falou assim, agora você ajoelha aí, fica de costas, pegar o chinelo. Eu me arrependi, talvez por medo, porque eu ia apanhar. Não é arrependimento, Entendeu? é remorso. Mas ela era uma verdade. Ela conhecia seu coração. Por que Você estava com medo? Por que Por o isso que nós não suicida, podemos pastor? entender assim, a gente não pode falar assim, eu acho errado. Os irmãos fazem isso que está assistindo, me perdoa, mas eu acho errado. A pessoa quando vai fazer um fúnebre lá, e ela começa, olha, aqui está aqui, ó, digamos que o Paulo morreu lá, o Paulo está aqui, ó, o Paulo está no braço do pai. Quer dizer, todo mundo que deita naquele caixão, Tá no braço do pai. todo mundo leva para o céu. E a gente sabe que não é isso. É. Eu fiz uma vez só. Eu fiz, foi lá da mãe do Nails. Deve ser difícil, Eu fiz né? uma vez só, que é da mãe do Nails. Só que assim, eu não vejo nenhum momento da minha mensagem, eu falei assim, ela está no céu. Eu não posso ver Quem é a isso. gente para... É que nem você falou. Eu debatia com a pessoa, entendendo o que você falou. Que ela podia dizer, mas também eu não posso sair alegre, feliz, meu coração está tranquilo, porque eu falei essa Jesus, ela fez isso. Eu não posso. É assim, deixa acontecer com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem Por que o suicida não vai para o reino do céu? Eu não sei responder isso.
Cara, eu e o Paulo entrando numa teologia, briga de teologia. Não, porque o suicida, para ele estar se matando, não dá tempo de se arrepender do ato que ele está fazendo, que é um ato pecaminoso. A lógica é essa. Mas hoje em dia a gente tem avião. Se o cara pular do avião, será que ele tem tempo, dá 30, 40 segundos, um minuto? Ele tem tempo de se arrepender? Não, ele morre no caminho. Não, né? Ele pode ter tempo, não, ele pode ter tempo de se arrepender de ter pulado, mas não de se arrepender de casa. Exatamente. Eu me arrependo de não ter pulado. Esse é o mas- ponto, irmão. A pessoa passou a ter uma vida de atrocidades. Eu estou falando de atrocidade, ela não precisa ser um pedófilo, não precisa ser um assassino. Mas ela cometeu atos de atrocidades contra Deus. Atos pecaminosos contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Aí quando está no leito da morte, que ela vê que não tem mais chance, aí ela se arrepende e vai para o céu. Será que é arrependimento ou é remorso? Se arrependeu de ter feito as aquela pisadas? coisa, é Sim, coisa de o 1 em 1 milhão remorso que se é arrepende. diferente de arrependimento. Eu imagino que é 1 em 1 milhão que se arrepende mesmo. É 1 milhão. 1 em 1 milhão. Eu acho que é assim, errado. pode dizer, né? Pode dizer. Porque assim, é muito difícil. É errado. Porque assim, ó, você já ficou internado no hospital? Já No UTI? internado não tem, não. Nunca. Eu fiquei algumas vezes no UTI. Cara, lá, eu vou falar pra você, lá eu chorava, eu lembrava de você, eu chorava. A gente não se vê todo dia. Eu lembrava do Paulo ali, eu chorava. Eu lembrava até da pessoa que eu não sou muito chegado. Eu chorava por quê? Porque lá você tá num lugar que você fala assim, puxa, eu dou um passo né, para outra vida. Então, naquele momento, realmente existe uma sensibilidade na gente. Então, uma pessoa que está um mês, eu tenho essa dificuldade. Eu não acredito que Deus vai pegar assim um ladrão e falar assim, não, vou deixar ele um mês lá na UTI só para salvar ele. Eu não acredito nisso. Ó, Mas traz- aí, pastor, eu vou fazer uma pergunta. Não, eu não sei se dá pra gente entrar nesse assunto agora. Porque pode ser que estenda mais, né? Porque assim, que tem os salvos. Aí dentro dos salvos tem os que tem os cargos, não tem? Os eleitos. É, tipo, depois de salvo Depois de ainda salvo, vai ter. o da tempo do arrebatamento, Alguns senhor. vai ter um cargo Sim, aqui, sim, outros aqui, sim. outros aqui, uma separação. Então aí não entra tipo assim, beleza, você foi salvo, mas você vai entrar aqui embaixo. Eu vou falar pra você, ó, é que nem um amigo meu falava, ele é adventista, ele falava, ele o bicho zoado demais, bebia muito, o bicho ele foi tudo errado, mas ele falava que ele é adventista. E ele falava pra mim assim, olha, eu quero morrer, nem se eu fui grudar no pé do Marcos Barbosa, que era um cara que era crente lá, eu não vou grudar no pé do calcanhar dele e subir com ele, mas eu quero chegar no céu assim. Pronto. Eu posso ficar na janelinha. Lá no fundo, Isso daí, viu? escondido lá atrás, pronto. Eu acho que vai ser assim, é que nem, por exemplo, a gente vai para a igreja, a gente tem ministérios. Então eu tenho um ministério, cada um tem um ministério que Deus deu pra gente. Então quando a gente vai para a igreja, a gente tem nossos ministérios para exercer dele. Eu acho que lá no céu vai ser mais ou menos isso. Se tem uma posição lá, cada um vai ficar, você está no céu. Como eu falei, você pode estar varrendo, né? Maravilhoso. Pessoal, eu só quero colocar, só exaltar uma coisa assim, só para a gente deixar uma coisa clara, que é assim, a gente usa muito exemplo do leito da morte, de a pessoa se arrepender e ir para o céu, porque a gente usa o ladrão da cruz. Isso. Né? Só que a gente tem que entender que o ladrão da cruz não se arrependeu das atrocidades que ele fez. Ele reconheceu Cristo como Cordeiro. Ele olha para o outro ladrão e fala assim, como podes tu estar na mesma situação que o Cordeiro e ter uma atitude dessa? Então, ou seja, se você pegar na didática toda, aquele ladrão na cruz, ele era judeu. Desde 5 anos ele aprendeu tudo sobre Messias, tudo sobre Cristo, tudo sobre Bem o provavelmente, Torá, tudo conhece. sobre Bíblia. E aí naquele momento ele entendeu que Jesus Cristo era o Cordeiro Santo de Deus. Ele se arrependeu? Não, ele se arrependeu de não servir o Cordeiro que estava do lado dele. Hoje a gente pega uma pessoa no leito da morte que nunca ouviu falar de Cristo verdadeiramente. E aí a pessoa ela se arrepende dos pecados e vai para o céu, mas ela não reconhece a Cristo. Não reconhece. E tem que crer em Cristo para ter regeneração e novo nascimento. E a pessoa ela não sabe nem quem é Cristo, nem quem é Messias, nem por que ele veio na Terra. Como que ela vai se arrepender do pecado e viver com Cristo se ela não reconhece, não tem a regeneração, que é o tema que a gente está falando, que é o novo nascimento? Então é assim, é mais complicado. Agora a pessoa que já teve uma convivência com a palavra, ela conhece quem é Cristo, quem é o Messias, e aí naquele momento ela reconhece que Cristo é e houve um verdadeiro arrependimento, é possível. Mas é que ainda no que o pastor falou, é algo raro, algo extremamente raro. Apesar que assim, né, a gente olha lá, a gente acabou falando da mulher lá do Jericó, né, que
guarda os dois espias. Ela era acreditar nos deuses de Jericó. Ela estava pagando de corpo e alma. Aí você olha, acho que é Ruth, né? Que a Ruth, que ela pega a sogra dela, ela fala assim, quando morre o marido e morre os filhos, aí ela sai com as duas mãos e ela fala, ó, você pode ir para os seus deuses, para o seu povo. Aí ela fala assim, não, eu vou ficar com você. Mas ela também, assim, a outra já catou na hora. Opa, tô liberado, tô partindo. Ela não, vou ficar. E ela ficou. Aí ela foi casar com Boaz depois, né? Que é, acho que Boaz é tio, é avô de Davi, se não me engano. Aí, assim, são coisas que a gente fica analisando, como que aquela mulher conseguiu ter esse discernimento. Porque ela se adorava dos pagãos. Como que, mesmo que casou com a família dela, da Noemi, né? Mas e lá as pessoas sabem. Então, assim, não tem como eu cravar que, assim, falar, não, essa pessoa que eu estava falando, aquela pessoa foi condenada. Não, eu não vou cravar isso nunca, que a gente nem deve. Também eu não vou olhar para o pastor que eu mais admiro e falar, mas você está no céu, não te deve falar. É sempre assim, ó, deixa essa coisa de Deus, deixa eu falar. Eu não quero ser Deus. Sim. Deus decide. Agora, eu sempre penso, né, que morreu ontem uma pessoa que eu trabalhei em Araras, acho que o Paulo lá conheceu ele. Sim. Ele morreu ele era do Araras e ele morreu. Aí eu fiquei pensando nisso, onde ele estava? Não, pastor, mas tem umas porque olhando para a vida do cara, eu vou julgar, eu já sei onde ele estava, olhando para a vida dele. Mas é como a gente está falando aqui, não dá para a gente, né? Exatamente, eu ia falar isso, né? Querendo ou não, a gente vai olhar. E dependendo da pessoa, você vai falar, mano, se essa pessoa não subir, eu tô lascado. Porque essa aqui era boa. Era uma pessoa muito. Você quer terminar seu raciocínio, que você começou a falar de novo nascimento aí? Não, o novo nascimento eu acho que a gente falou bastante. Tem a reconciliação, que a gente falou bastante também, mas não atentou tanto a palavra reconciliação. Aí ó, tem um detalhe que fala assim, aquele que for nascido da água do Espírito, eu acho interessante a gente falar, porque a gente falou do batismo, a gente está falando do batismo nas águas, né? Muita gente fala assim, não, a gente tem que ser batizado nas águas, porque Jesus falou que ele não foi batizado nas águas do Espírito. Só que, na verdade, Jesus não está falando da água do batismo, aquele que for nascido da água do batismo, porque muitos pregam isso, né? Muitos pregam isso. Mas assim, o Espírito Santo, a Bíblia tem vários tipos de exemplo, como vento, água, ar, rio de água luz, fogo, tudo que simboliza o Espírito Santo. Nesse momento, quando ele está falando aquele que for nascido da água e do Espírito, tem uma forma assim, talvez difícil de explicar, mas assim, ó, quando Jesus às vezes não fala assim, em verdade, vos digo, ele tá fazendo uma redundância, não é? Em verdade, vos digo. Isso é uma redundância. Só que diz que o costume dos judeus lá, quando ele repetia uma coisa, era assim, ó, ele está falando em verdade, ele falou, ó, presta atenção que eu estou falando, isso aqui é sério mesmo. Então ele está falando assim, a água do Espírito, ele está falando a mesma coisa, a água, Espírito como água, e o Espírito, que é o Espírito. Então ele está falando a mesma coisa, ele está sendo redundante. Ali está, se você vai para a tradução do grego, que eu estava lendo esse tempo aí, estava falando assim, que quando ele fala da água, ele fala de uma forma de você estar sendo, você está espiritualizando sua vida, você está crescendo espiritual, da água. E quando fala do Espírito é quando você está sendo trabalhado pela palavra de Deus. No grego você consegue separar. Quando ele fala da água do Espírito é assim. Mas as duas partes está falando do Espírito. E a gente, como a gente não estuda muito, a gente sai pregando coisa que não é. Então quando ele fala aquele que nasce da água, ele não está falando que quem é batizado nas águas é salvo. Porque tem muita gente tranquila aí, né? Eu vi muita gente falar assim, olha... Rapaz, eu tô de boa, bastante saudável. Eu gosto de dar uma volta lá fora que eu tô salvo, né? Não é bem assim. A gente, primeiro que assim, tem muita gente que não foi regenerado e foi salvo. Às vezes o camarada ele não foi regenerado, mas ele vai para a igreja atrás de uma menina. Aí ele vai, faz tudo o que tem que fazer lá, tudo que é sacro ele faz. Batiza, faz tudo. Faz a escola. Começa a tocar na igreja, começa a limpar a igreja. Depois que ele conseguiu o que ele queria, casou, agora esquece. Aí
Aí ele volta para a vida dele. Então o cara nunca foi só. Eu nunca esqueço uma vez que Deus me colocou acho que foi uma das piores dia que Deus me colocou numa situação. Foi com o Paulo aqui, lá na igreja. Eu conversando com o Paulo, você já sabe. Muito bem, agora fala aí. O Paulo, a gente conversando com o Paulo, tinha aqueles altos e baixos. Um dia tá na igreja, um dia não tá, um dia tá na igreja. Aí ele pegou e falou assim pra gente assim, porque isso que é problema, você ser uma pessoa certa diante de Deus, você também tem que ser certo diante das pessoas. Aí o Paulo, a gente conversando, a gente tava no lugar da igreja, o Paulo falou assim, Paulo, uma hora eu tô na igreja, outra hora eu não tô. Aí eu olhei pra ele e falei, sabe o que é, Paulo? Você nunca encontrou com Jesus. Eu lembro disso. O Paulo ficou bravo pra caramba. Muito. Ficou muito bravo comigo. Mas pra mim falar isso, eu olhei pra cara do Paulo e falei, putz, eu vou falar isso mesmo. Sabe, parece aquele, você vê que eu respondi rápido, né? Mas esse tempo que eu respondi pro Paulo, parece que ficou uma eternidade. Eu falei, não vou falar, mas eu falei, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar. Aí eu sei, por mais que ele agora não goste, mas uma hora ele vai cair na real. Então assim, se a pessoa que claro, existe, dentro daquilo que nós falamos da salvação de uma pessoa de última hora, também existe gente que Deus permite que ele vá para fora, ele faz um monte de coisa errada para Deus fazer alguma coisa. Eu também acredito nisso daí. Você vê que tem um profeta que Deus pegou e falou para ele assim, vai lá no prostíbulo, pega uma prostituta lá e casa com ela. José, né? Não, pastor, mas até o exemplo de Pedro mesmo, né? Porque se você vê Pedro, ele andava com Jesus, lado a lado com Jesus. Lógico, teve algumas falhas ali durante o percurso, mas beleza. Aí Jesus é crucificado, mas ele andava com Jesus. Então vamos na loja você está com Jesus do seu lado, você está do grupo de Jesus. E aí Jesus é crucificado, e aí ele olha e fala, agora eu vou voltar a ser o Pedro que eu era antes, eu vou voltar a pescar peixe. Então, mas isso daí foi o quê? Ele errou, porque ele negou Jesus. Então, aí entra naquilo que eu ia falar para vocês aqui, depois os caras falaram outra coisa, eu acabei deixando. Que os historiadores dizem que Pedro, quando ele sai correndo, da terceira vez que ele... Quando ele nega pela terceira vez o galo canta, aí ele cai na real. Aí ele sai correndo, desesperado. Diz que ele chorou tanto, e aí o que ele faz? Ele falou, já era para ele na vida dele, na cabeça dele, já era. Então ele pega e volta a ser pescador, e vai viver uma vida assim, social que ele tinha antes, porque ele falou assim, eu neguei Cristo, então eu estou perdido. Então, mas aí não entra no caso assim, o que pode acontecer com as pessoas, às vezes elas vivem um amor fora do que ali é o plano de Deus para ela, ou ela, sei lá, posso responder? Volta os olhos para fora, né, do que está ali dentro do plano. Ela começa, ela engata, ela realmente conhece Jesus, anda com Jesus, e aí, do nada, ela volta os seus olhos para fora do que não é de Cristo. E aí chega um tempo que ela pode sim, que nem Pedro se arrepender, ver, peraí, estou esquecendo de uma coisa, que nem Pedro estava lá pescando, daqui a pouco ele vê Jesus. E então pode acontecer a mesma coisa, a pessoa saiu e ali ela fala, então, Jesus está ali, deixa eu voltar aí. É que eu estava falando, eu acredito que tem pessoas que vão lá fora para Deus fazer algum tratamento em alguma coisa em pessoas. Existe isso. Entendeu? O arrependimento de Pedro, isso é uma coisa até assim minha, não é? Eu estou afirmando que foi isso. Mas, por exemplo, Judas errou. Não se arrependeu, se matou, foi perdido. De repente, o Pedro fazer isso daí pode ser uma coisa já a propósito, plano de Deus, para mostrar assim, os dois fizeram a mesma coisa praticamente, só que ele se arrependeu. Então, é isso. Entendeu? Porque assim, às vezes ponto de vista falou, meu, eu estou falando que foi isso. Às vezes ele podia já ter tido esse encontro com Jesus, e quando o Senhor falou assim para ele, não, você não conhece Jesus, pode ser porque, tipo assim, ele ainda não estava, aconteceu alguma coisa na vida e tal, não voltou. Eu vou discordar de você e vou concordar com o pastor daquela vez, que eu discordei na época também. Briguei, fiquei bravo, quase virei a cara do pastor mesmo, porque eu achei que o pastor estava me ofendendo, foi ofensivo mesmo. Se você colocar o exemplo de Pedro, você tem que entender que não tinha Espírito Santo ainda. Eu me vou, quando eu voltar, o Espírito Santo vai vir. Então ele não tinha Espírito Santo para convencer ele do pecado e da justiça. Então é incomparável a situação hoje dos cristãos com Pedro. É incomparável. Porque ali quem conhecia, ele conhecia Cristo.
Então ele conhecia Cristo, andava com Cristo, só que ele não tinha realmente a conversão na vida dele ainda. Ele só foi ter a conversão depois. Tanto é que você pode ver que ele arrancou a orelha do soldado e fez muitas outras coisas que você vê que ele não tinha testemunho ali. E eram 12. Você vê 2 só cometendo erros. Na verdade, todos cometeram. Mas estou falando de erros que foram marcantes ou que foram dignos de ser citados. Vamos dizer assim. Só que se você falar que os filhos de Zebedeu, a mãe dele foi lá e falou assim, foi meu filho de um dos sua direita, sua esquerda, todos os outros 10 ficou bravos com eles. Todos os outros 10 ficou muito bravos. E isso na ceia. Foi dia de ceia, eles estavam lá comendo a Páscoa bravos com os caras. Então se você... Não, tem. Só que assim, a gente compara muito com as coisas que aconteceram na Bíblia e a gente quer trazer para a nossa vida hoje, que é o caso do ladrão, que é o caso de Pedro. Só que a gente tem que entender que são circunstâncias, situações diferentes da de hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida para convencer a gente do pecado e da justiça. Ele tem que habitar dentro da gente. E o que o pastor quis dizer naquela época, que eu conhecia Cristo, de ouvir falar, mas eu realmente não tinha nova conversão em Cristo, ou seja, não tinha regeneração, não tive verdadeiramente um novo Quando a gente nascimento. fala assim, não teve um encontro, não é assim que você não conhece Cristo. Você pode ir, o Paulo Agora, era... foi muito legal. já entendi isso. O Paulo ele era professor de escola bíblica, muito antes da nossa igreja. Antes. Mas eu posso ser pastor porque eu tive encontro com Deus. Você entendeu? Não quer dizer porque eu estou na igreja, que eu faço isso, aquilo outro, que eu tenho encontro com Deus. Se eu encontro com Deus, na verdade, é essa regeneração que o Espírito de nós, tanto é que assim, até eu sou meio contraditório ao que você falou, que ele não tinha o Espírito, porque assim, o Espírito Santo ele agia naquela época, mas era de forma diferente. Ele estava dentro, mas ele não, mas eu estou usando o que o próprio Jesus falou. Ele usou um perfil, o Espírito Santo ele tem um perfil diferente hoje. Isso. Mas só que assim, ele já tinha, porque senão ele não acompanhava Jesus. Não, pastor, só para entender o que eu quis dizer, que o próprio Jesus falou assim, hoje estou com vocês, mas logo eu me vou e virá o Espírito Consolador. Ou seja, não quer dizer que o Espírito não está no agir, o Espírito agiu no Novo Testamento, no Velho Testamento ele fez muita coisa, mas o que eu quis dizer é que ele não agia da forma que age hoje, tipo a dispensação, aquela coisa de teologia de dispensação, aí é mais, não vou me aprofundar nessa parte que é uma coisa mais profunda. Então assim, não agia em Pedro igual age em nós hoje, então é meio que incomparável isso, mas eram 12 apóstolos e você vê essa situação acontecendo. Então é possível sim a pessoa encontrar Cristo, conhecer Cristo, andar com Cristo e mesmo assim não ter conversão em Cristo, não ter regeneração, não ter novo nascimento. Não, e aí você já bagunçou. Não, estou falando no sentido de porque, Pedro. Assim, ó, na verdade, no sentido de Pedro ter andado com Cristo. O Pedro ele teve um encontro com Cristo, tanto é que assim, naquele hora que ele fala assim, venha, quem que larga uma profissão, família, tudo e vai atrás de Jesus? Porque assim, irmão, a gente precisa entender que hoje nós sabemos que Jesus é o Cristo, mas naquela época ele era o mestre. Você vê que chega uma hora que ele fala assim, quem que o pessoal disse que eu sou? Aí ele fala, um diz que você é Isaías, outros dizem só Pedro. Aí ele, só Pedro que falou assim, não, o Senhor é o Filho de Deus. Mas os outros estavam em dúvida ainda. Então quer dizer, Jesus era uma pessoa comum. Então a gente hoje tem Jesus como e fala assim, como pode o cara andar com Jesus e fazer isso? Muita gente fala isso. Mas se a gente vivesse lá, a gente fazia talvez até pior. Porque a gente tinha Jesus como uma pessoa que era um mestre. Cabe lembrar que Pedro andou sobre a água, né? Ele viu coisas maravilhosas. Mas os outros viram, foi coisas maravilhosas. E mesmo assim negou. E a gente não viu tantas coisas maravilhosas a nível que Pedro viu, e a gente acha que tem uma conversão em Cristo. Aí eu acho que é culpa minha de não ver, porque eu, Thiago, eu já vi um cadeirante levantando a cadeira de roda, eu ainda não andei sobre o saco, não vi ninguém ainda não, mas eu acho que é possível. Não, eu já vi mas você coisas já, na prova. Você crê que andou? Que Pedro andou? Isso. Creio. Então é melhor você que crê do que os que estavam lá e viram. Eu não vou dizer que o erro é completamente nosso, porque a gente tem uma cultura diferente do que os judeus tinham. Se você não aprende a palavra desde, você está aprendendo a palavra desde os 5 anos de idade, você aprendeu com uma pessoa que era mestre na palavra, ensinando desde os 5 anos de idade. Realmente aqui não tem. Então assim, a gente tem uma cultura que é totalmente diferente, a gente tende a querer se comparar com as coisas, circunstâncias. Então assim, é a mesma coisa a gente falar que eu tenho a fé de Jó, é Jó, né? É a fé de Jó. Eu não acredito que ninguém vai ter a fé que Jó teve.
Ninguém. Hoje, quando a gente leva um tapa na cara, a gente quer perder 5 minutos e querer agredir a pessoa, e a pessoa perder filho, perder tudo, perder bens, perder tudo, e não tem. A gente Não, mas você vê, esses dias você falou justo uma coisa que eu estava fazendo uma comparação, eu estava estudando, aí eu comecei a falar, estudar Abraão, essa vida de Abraão. Aí eu lembrei de Jó. E cara, mas o que Abraão está vivendo aqui, em certa parte, é pior do que Jó viveu. Porque Jó, ele ficou leproso, mas quem não era leproso? Tinha muita gente que ficava leproso naquelas épocas. Aí ele perdeu tudo, aí o Paulo falou, difícil, morreu 10 filhos, cara, não é fácil. Né? Mas outras pessoas que também tiveram esses problemas, Israel vivia em guerra, então os filhos deles morriam. A mulher estava lá em casa, o maridão lá, o Tiago vai lá sair para guerrear, aí quando voltava o Tiago ficou lá. Então, quer dizer, eu acho que até acredito que eles tinham já, eles tinham esses negócios de perder familiares, não justificando, porque foi difícil de Jó. Mas Abraão, a vida de Abraão, misericórdia. O que ele viveu até nascer Isaac, foi muito difícil. Ninguém passou, né? Muito difícil, entendeu? A gente vê a vida de Moisés, vai estudar a vida de Moisés, também foi muito difícil. Então, assim, essa frase, eu usei muito ela, né? Viver a fé de Jó, misericórdia. Tanto é que a história de Jó, ela vem nas faculdades, né? A gente usa como alegoria lá atrás. Mas só que, se você for ver mesmo os outros também, pensa Moisés está lá, meu cara é príncipe do Egito, cara. De repente ele foge lá, aí acostumou a ver no deserto, tá numa boa, né, com a família. Aí Deus fala assim, não, você vai voltar lá pro Egito, cara. Aí ele volta, luta por um povo que só fala besteira pra cima contra Deus e começa a reclamar dele. Todo dia tem gente lá na porta dele enchendo o saco dele. Até um dia que ele fez o quê? Ele vai lá, fica nervoso, Deus fala assim, olha, vai lá e fala pra pedra que vai sair água. Ele ficou nervoso lá, dá duas pancadas. Aí Deus fala pra ele assim, você não vai entrar no canal, não pede isso. Oh Deus, oh Deus, né? Difícil também, né? Então, assim, esses heróis da fé. Sim, eu estava procurando esse versículo aqui em Hebreus, o heróis da fé. Só que aí não cita Jó. Fala Abraão, cita um monte, não tem Jó, viu? Jó teve uma fé tremenda e ainda não entrou. E eu imagino os outros. Mas Abraão sim. Mas vamos lá, então, recapitulando, nós somos regenerados, onde Deus, como Paulo deu aí, a gente ainda fraco, a gente ainda pecador, a gente inimigo de Deus, Deus nos salva, certo? Nessa posição. Aí nós somos assim, nós temos agora um outro passo que é o que? Nós temos um novo nascimento. Esse novo nascimento é aquela coisa também que, assim, não parte da gente também. O Espírito Santo vai trabalhar, vai mostrar que nem você vê aqui, Nicodemos estava não entendendo nada. Não entendia nada. Não está entendendo nada. E Deus, e essa parte, que nem o Thiago falou, essa parte é uma parte que a gente fala sobre o novo nascimento. Ele explicando, Jesus está explicando para ele. Ele fala assim, a hora que Jesus fala assim, cara, você é mestre, e você não entende isso. Isso que é complicado, né? Você não é mestre, não consegue entender. Por quê? Porque ele não tinha sido regenerado. Ele não tinha o entendimento. Então, para isso, para nós, assim, que estudamos, que a gente já tem a presença do Espírito Santo, talvez para a gente é muito simples. Se a gente está até conversando, que a gente não deve falar assim, olha, eu sei que todo mundo aqui sabe e tal, a história de, sabe? Todo mundo aqui já conhece o Salmo 23. Não, nem todo mundo conhece. Porque a gente vê isso daqui, ó. Nem todo mundo está na mesma posição, assim, de conhecimento, que a gente tem que... A gente, aprendendo o Espírito Santo, a gente consegue ter esse entendimento, aí a gente começa a ir passo a passo. A gente falou, o cara é regenerado, se morrer só regenerado, não está salvo ainda. Mas o conhecimento, quando se fala, o conhecimento que naquela época ele quis dizer com Nicodemos, não é só o conhecimento da leitura, mas o conhecimento da leitura e de você, o ato, de fazer também. A interpretação e você viver aquilo também. É o que eu acredito que hoje nós talvez não conhecemos por conta disso. Porque às vezes a gente tem a leitura, a gente lê, mas será que a gente vive? A gente não vive. Então... Falando de interpretação, uma coisa também que é interessante ressaltar. Lá não era só interpretação de textos. Lá os pais ensinavam aquilo que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai. Mas aí a gente está falando de... O cara é mestre? Não. Ele é mestre, ele é aquele cara que ele está acima dos sacerdotes. Sinédrio, como chama.
Ele ia lá, ele era o cara capacitado para que se você chegasse, qualquer um de nós aqui, ó, você quebrou as normas das leis de Moisés, então ele sabia todas as leis para falar assim, olha, você vai ser condenado por causa disso, porque aqui está dizendo isso, isso, isso. Tem uma parte, ó, para vocês terem uma ideia, tem uma parte, ó, o seu filho fez alguma coisa, ele não te obedeceu. Aí você chegava lá diante do Sinédrio e falava assim, olha, eu estou com meu filho aqui, ele não me obedece, o que eu faço? Aí ele falaria assim, ó, lá em Levítico tal, diz que o filho que não obedece o pai, ele é digno de ser apedrejado. Então o cara tinha que saber isso. Talvez o pai que levava lá, só levava para falar assim, ó, me ajuda aqui, porque o cara não... Aí ele fala, eu queria dar uma chicotada assim, aí vai ser apedrejado lá no filho. Ei, cancela, velho, não foi tão assim, então... Então os caras manjavam da lei. Entre esses sacerdotes tinha os escribas. Os escribas eram aqueles caras que eles editavam aqueles passagens do Antigo Testamento, da Torá e tal. Eles ficavam ali, arrumando. Então os caras conheciam a lei. Só que o problema dos judeus naquela época, qual que era? É que eles eram religiosos. Então eles faziam o quê? Olha, Deus falou que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que celebrar a Páscoa. Então vamos celebrar a Páscoa, ele falou. Deus falou que a gente tem que jejuar. Então, lá era para jejuar 2 vezes. 6 por semana. Lá era para jejuar 2 vezes que Deus falou, mas nós, fariseus, nós jejuamos 3. Quer dizer, acho que ele está no mérito, né? Então, de bônus, né? Ele vai diante de Jesus e ele fala assim, ó, nós jejuamos 3 vezes por semana. Quando Jesus fala aquela palavra do fariseu e publicano, ele fala assim, olha só, eu jejuo 3 vezes, né? Ele está falando, eu jejuo mais do que você está falando. Eu dou dízimo até dos cominhos, que Jesus fez a palavra para ele. Eu dou dízimo até do cominho, que é aquela plantinha pequenininha lá e tal. Então, quer dizer, os caras assim, eles achavam que eles cumpriam a parte sacra, já era. É como a gente hoje vê a pessoa, eu vou no culto de domingo, todo bonito. Aí eu vou lá dar minha oferta, tem o dia de dar uma cesta básica, levo na igreja, tem que dar de repente pagar o dízimo, eu dou o dízimo. Quer dizer, o cara faz aquelas práticas. Oi? Precisa pintar a igreja, eu pinto a igreja. Então, o cara tem uma prática assim, sacra, normal. Só que não é só isso. Não é só isso. A palavra de Deus, ela se resume tudo em amor. É por isso que no começo que a gente estava falando aqui com o Paulo, falou que às vezes pessoas que são fora da nossa crença, muitos deles vão ser salvos e muitos de nós não. Porque às vezes o amor do cara é muito maior. Ele foi mais alcançado em amor lá fora, sem conhecer nada, e olha que a gente conhece, e eles não. Então, quando Jesus chamava os fariseus de raça de víbora, é porque ele falou assim, pô, você conhece a palavra, cara, e vocês fazem isso daqui, vocês não têm amor, vocês não praticam as coisas por amor, vocês praticam as coisas porque vocês assim, ó, quer ter o cantinho lá no céu, isso. Aí era questão de acreditar na meritocracia, né? De tipo, vamos fazer pra gente ganhar. Só isso. Então, aí isso Deus não recebe. É por isso que é complicado. Isso é complicado, a gente saber sobre salvação. Por causa disso. Então, esse povo, o Nicodemos, ele era mestre dos sacerdotes lá, tal, mas ele era uma pessoa que você olha assim, pelo que ele foi procurar Jesus, que os outros não faziam isso, os outros perseguiam Jesus, ele não, ele foi lá perguntar, e você vê pela esse conversa dele com Jesus, que ele foi humilde, ele se rendeu a Jesus, ele já chega adorando Jesus, ele falou, você não é possível, você tem que ser filho de Deus. Para fazer isso aí só. As coisas que você faz, o homem comum não faz, então ele já chegou adorando Jesus. E quando Jesus começa de vez em quando dar umas cutucadas nele, ele continua na humildade, e ele é mestre dos mestres lá, entendeu? Então ele se vê que o cara tinha humildade. Mas ele não entende por quê? Porque eles vêm com uma visão religiosa. A briga dos judeus com os gregos lá depois que tem os apóstolos é isso. Os judeus queriam que todos que se convertessem tinham que se circuncidar por causa da religião. Eles falaram, não, Deus falou que se não circuncidar não é dele. Então eles tinham. Aí Paulo falou assim, cara, a gente não pode. A circuncisão ela é do coração, não é do nosso. Não é o corte do prepúcio, é do nosso coração. Ele fala assim, a coisa que tem que acontecer é coisa de amor e não por religiosidade. E o que mais a gente ouve nos altares é isso, religiosidade, mas às vezes a pessoa que fala é mais religiosa do que está falando, do que está ouvindo. Porque a gente tem isso, a gente acha que a meritocracia que você falou, eu fiz uma coisa, então agora eu tenho mérito.
Estou bem com Deus. Eu já vi pessoas falando, assim, dando testemunho que chegou assim e falou assim, ó Deus, se o Senhor não me der isso, cara, meu Deus, o que essa pessoa está falando? O que essa pessoa está falando? Depois de ela, meu, faz isso. Ah, mas é comigo assim, meu. Tá, então você vai para o inferno, meu. Porque você pensa que você é bocuda com Deus, cara. Você quer fazer diferença com Deus, quem somos nós? Não, mas eu fiz isso, e daí que você fez isso, isso, aquilo, cara? Se você jejuar, você vê, Moisés jejuou 40 dias, não chegou a ser 40 porque Deus não vai descer, né? Só que aí chega lá embaixo, o pessoal estava todo zoado, né? E ele estava jejuando por quê? Para que as coisas melhorassem. Sim. Mas lá embaixo o pau estava lá, a idolatria estava no ouro, entendeu? Então não quer dizer que você faz um jejum que agora já era. Senão, o mundo estava resolvido, cara. A gente fala assim, agora começou lá a guerra entre Israel, os Hamas lá com o pessoal que lá, vamos jejuar aqui, irmão, vamos jejuar, acabou. Não é assim. A gente faz por amor, agora Deus que decide. Ele que tem o arbítrio, né? Ele que decide. E religião, a palavra religião, ela em latim é religare. A religião é uma tentativa humana frustrada de tentar religar o ser humano para com Deus. E reconciliação, que é o outro que a gente não falou tanto, é exatamente isso. É a reconexão que só se completa com Jesus. A religião, se ela foi ensinada sem Jesus, ela é frustrada, ela é falsa. E a gente vai acabar tentando fazer um monte de coisa que a religião impõe e não vai se reconectar com Deus. Mas só Jesus pode dar essa reconciliação. Então vamos na reconciliação? Isso. Para encerrar. A reconciliação, como você falou, João 3 fala sobre o novo nascimento, e reconciliação é muito forte aqui. Está até escrito o ministério da reconciliação, que é 2 Coríntios, capítulo 5. Ele fala sobre o ministério da reconciliação. Aí a gente vai ver que tem uma coisa que meio que parece com o novo nascimento. Que o novo nascimento é isso, quando você tem um novo nascimento, você já foi reconciliado. Apesar que a gente está falando uma coisa, irmão, falar da paz de Deus às vezes é complicado, porque quando a gente fala que a salvação nossa veio na regeneração, mas a gente fala assim, mas se você morrer só na parte da regeneração, você não é salvo. Mas isso, no ensino bíblico, o que nos ensina é isso. Quando você foi regenerado lá, Deus já te elegeu e Ele vai te trazer a salvação. Ele escolhe, te traz. Então, por isso que isso é difícil da gente entender. Ele escolhe lá, assim, segundo esse estudo que nós estamos fazendo aqui, o cara é regenerado, ele já foi salvo, mesmo ele em pecado. Então, vamos dizer assim, é possível o cara ser regenerado pelo estudo que nós estamos fazendo? Não. Sim, você tem claro, pelo estudo que nós estamos fazendo, não. As coisas que acontecem não dá pra gente bater martelo, porque isso que eu falei, é um mistério. É Deus. Coisa de Deus, a gente não. Mas a partir do momento que o cara foi, é isso que, no dia que eu quis dizer Paulo, que não tinha como explicar. Eu falei assim, é porque você não teve encontro com Deus. E quando você tem encontro com Deus, na verdade é na regeneração. Você está em pecado, você tem encontro. Você não sabe ainda, porque você está nas suas práticas erradas. Mas aqui ele começa, você não vê quantos testemunhos que eu falo assim, puxa, eu fazia isso, eu vi um cara da mídia falando que ele foi, se eu não me engano, foi até o Gentili lá, Ele disse que ele saiu, que a família dele sempre foi cristão, e ele disse ele toca o terror, né, no meio da bagunça. Aí ele chegou num lugar, ele entrou, ficou assim, aquele dia. Ele conta isso chorando. Ele disse que ele não conseguiu fazer nada. Aquele dia, ele falou que fazia isso era um ato dele, cara. Estudando, o pessoal lá da faculdade, ele fazia dinheiro. Mas naquele dia ele chegou e não conseguiu. Aí ele começa a chorar. Chorar. As coisas estão acontecendo, não vou embora. Ele foi embora. Ele falou, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas ali já sabe que eu quero. Eu estou de Deus trabalhando para que a pessoa venha para ele. Então, assim, a partir do momento que você está lá, você está em pecado, você ainda é inimigo de Deus, mas você começa a olhar assim, puxa, eu penso isso de Deus. Um exemplo, vamos viajar aqui. Puxa, eu penso isso, mas será que é isso mesmo? Né? Aí, de repente, o Espírito Santo já começa a mostrar, abrir seus olhos, começa a fazer com que já você... vai entrando luz para você. Então, segundo o que nós estamos estudando aqui, a pessoa regenerada ela já teve um encontro com Deus, mas ela ainda está nas práticas de pecado, ela não pode ficar ali. Agora, essas pessoas que pensam assim, não, eu estou salvo, então é o seguinte, eu só dou um vacilinho que eu estou salvo. Essa pessoa nunca foi salva, irmãos.
Porque a mentalidade de quem é salvo, ele não pensa isso. A pessoa que não é salvo, ela vai dizer assim, vou dar dízimo não, porque a igreja está cada vez mais rica. Bom, eu não estou falando que a gente é obrigado a Deus, eu estou falando que é o seguinte, a pessoa que pensa desse jeito, ela não tem mente de Cristo. Porque a pessoa que tem mente de Cristo, ela pode até falar assim, não, eu vou dar o dízimo porque ela está precisando, porque vai ajudar isso. Olha, mas aqui está apertado. Não é que ela é obrigada, porque o pessoal vai dizer, sabe, ninguém é obrigado. A dar dízimo, ofertar, ninguém é obrigado. Mas eu penso assim, que a pessoa que está com a mente de Cristo, ela vai pensar nos outros. Não vai pensar só nela. Entendeu? Vai ter uma hora que pode falar, mas ela pensa assim, puxa, eu fiz legal. Ela não vai ficar legal. Porque ela fala, eu devia ter dizimado tantas. A obra de Deus precisa desse dinheiro que eu tenho que pôr lá. Entendeu? Então, assim, ela faz por amor e não porque existe uma coisa que o pessoal fala assim, se você não der isso, você vai para o inferno. Aí fala, eu vou dar o dinheiro, se eu vou para o inferno. Não é isso. Tudo que você faz pensando em não ir para o inferno, você está errado. A gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que fazer as coisas para me viver eternamente com Deus. Essa é a nossa mente. A mente de Cristo é essa. Não fugir do inferno. Porque se a gente for fugir do inferno, a gente cai lá. Sim. Porque a gente tropeça, não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, assim, você foi regenerado, aí agora você tem um novo nascimento e você agora já tem um processo de reconciliação. Que a gente vai, sei lá, eu não sei dizer qual é antes, qual é depois, mas... A ordem. Eu acho que varia. A ordem dos Cada fatores um. não altera o resultado. Eu acho que varia. Deus é incrível. Eu acho que cada pessoa ele Tem o seu jeito de trabalhar, né? Isso. Então tá aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5, no 18 em diante, diz assim, ora, tudo provém de Deus. Isso aqui mata muita coisa, gente. Essa palavra, ora, tudo provém de Deus, isso daqui aqui já dá um estudo, não assim, gigante, isso aqui dá para ficar um ano falando isso aqui. Porque de tudo que você pensar, você sabe que tudo provém de Deus. Inclusive os irmãos não ficam aí bravos não, mas até quando a gente está se dando mal. Porque foi contado aqui, alguém falou aqui sobre o espinho na carne de Paulo. Foi o Paulo falou, né? Que Paulo foi esbofeteado lá pelo espírito maligno e isso era da parte de Deus. Sim. Então, aquilo que estava fazendo com Paulo, apesar de ser um espírito maligno, era da parte de Deus. Tudo provém dele, né? Tudo provém de Deus. Então, esse início de versículo aqui, ó, ele assim, acaba com um monte de coisa que a gente... Uma vez eu estava vendo um comentário que foi, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, mas se Deus criou tudo, se tudo provém de Deus, por que existe o mal? Por que Deus criou o mal? E aí a resposta foi assim, que o mal não é o que Deus criou, o mal é a ausência de Deus, é a falta de Deus, é que nem a gente estava falando da luz, né? Isso que eu falei, porque você falou da luz. Você falou, não existe escuro, existe a ausência da luz. E assim, o pecado, se você está ausente de Deus, você vai ter pecado. Isso daí é fato. Então, aí eu já trago para outros temas, né? Porque quando a gente fala assim... Só para que o pessoal entenda, nisso daí a gente tira aquela coisa que Deus criou o pecado. Não é que ele criou o pecado. É porque quem não tem Deus... Tá. Porque lá no grego fala assim, pecar é o que? É errar o alvo. Né? Se você está na escuridão, você não acerta o alvo nunca. Tudo que se você for pensar, por mais que você planeja por Deus, você vai errar. Entendeu? Sempre. Até porque o desejo que nós temos, assim, cada um que está vindo, inclusive nós aqui, pensa friamente você. Esquece tudo, vendo você. Os desejos que você tem. Os desejos que nós temos, irmãos, podemos dizer assim, é maligno. Não tem como. Nós temos muito. A pessoa fala, não, mas você é um cristão, você tem uma unção de Deus. Vamos ser sinceros. Pisa no calo para ver. A unção vai parar. Eu vou soco com giro. Então, assim, nós somos pecadores, então tudo que nós fazemos, nós somos decaído, é isso? Inclinado ao mal. Não tem como. Então, você falou muito bem. A gente não. É que Deus criou, é que sem Ele, é isso que vai acontecer. Tanto que assim, é até estranho a gente falar, né, assim, sobre se realmente é isso que aconteceu lá no céu de Lúcifer, né? Quando ele começou a fazer lá o
Porque o pessoal usa lá a vida de Tiro, usa a vida de Nabucodonosor para exemplificar. Eles já aconteceu no céu. Eles falam que aquela atitude de Tiro e de Nabucodonosor, eles falam que foi o que Lúcifer fez no céu. Então, se é isso mesmo, assim, como que pode, né? Deus estava lá, cara. A glória de Deus, Apocalipse diz que a glória de Deus ela ilumina os céus. A gente não vai precisar de luz, que nem está aqui, porque a glória de Deus ela já ilumina os céus. Então ele estava lá com de Deus. E não, o que veio a acontecer? O cara cair daquele. É estranho. Então, assim, né? Um cara que estava do lado de Deus, ele fez o que fez, com a história de Lúcifer. Imagine nós que estamos aqui e às vezes a gente não está. Porque é isso, a gente quer o seguinte. Quando o Paulo começou a vir para Jesus dessa vez, ele falou assim: não, eu tenho que correr, eu tenho que fazer meu devocional. Ele corria lá, levava o filho, eu tenho que depois de conversa eu tenho que fazer meu devocional. Eu falei, cara, bem da hora, cara. Aí eu falar, a gente sabe, não existe primeiro amor, mas a gente entende quando a gente fala do primeiro amor, quando a Bíblia fala também. Quando você está naquele começo, você tem uma sede de fazer as coisas, né, cara? Você quer fazer porque você está com a vontade de estar. Aí é mais difícil você errar. É mais fácil quando o cara está benzão lá na frente de Deus, né? O cara tá legal, tal, já conhece, ou teologicamente manjo tudo. Esse cara escorrega mais do que quem começou. Porque o que começou, ele está na sede, ele quer Deus, ele quer Deus. Quer ser transformado, quer ser renovado. Sim. E ele é errado algumas vezes assim, por inexperiência. Mas a vontade dele é acertar. Aí o coração está inclinado em Cristo. Ele só falta o quê? Que a Bíblia fala que muitos pecam por falta de poder e conhecimento. Então, assim, o cara às vezes ele está lá, aquele amor, mas ele não tem conhecimento, então às vezes ele erra porque ele não conhece. Aí alguém fala uma besteira para ele, ele pega aquilo por verdade, porque ele não conhece. Se falar, ele fala, ele vai atrás. Aí acaba errando até porque os outros deu um ensinamento para ele. Então é isso mesmo. Bacana que você falou. Pecado é falta de Deus. Perfeito. Então vamos lá, voltar de novo, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Você vê que interessante? Aquilo que ele estava falando aqui, ó. A gente não sabe quem é quem. Então o que a gente faz? Esse negócio de trazer a palavra, pregar a palavra, isso é um ministério da reconciliação. Porque o cara foi regenerado. Mas como em Romanos fala, como eu vou fazer se ninguém me ensinou? Entendeu? Então assim, o cara foi regenerado, Deus vai começar a levar pessoas até ele para começar a falar de Deus. Por isso que eu falo, a obra de Deus não é, o que a gente faz dentro da igreja é uma minoria da coisa que tem que fazer. A obra de Deus a gente faz fora da igreja. Porque a gente tem as pessoas que precisam ser salvas e por causa de um exemplo da gente, uma palavra, uma meditação da gente. Sabe, de repente o cara fala assim, ô Felipe, eu tenho que fazer isso e isso. Por exemplo, o cara fala, Felipe, tem uma menina, a menina é demais, é gata demais, cara, sabe? Todo mundo tá atrás dela, mas ela não quer. Sabe, o que eu faço? Você fala assim, você tem sua esposa, velho. Sua esposa não merece isso. Você consegue tirar isso da cabeça do cara, por mais que ele esteja empolgado. Porque você tem o quê? Você tem Cristo, então a tua palavra vem de Cristo. Não faz isso não, porque não precisa você falar assim, Deus não gosta, porque a gente faz isso, né? Não, irmão, Deus não gosta, não precisa fazer isso. Não, sua esposa não merece isso, seus filhos não merecem isso. Se você, o pessoal dos seus filhos descobre que você está traindo sua esposa, quer dizer, você traz uma palavra de vida para a pessoa. Essa é a pregação do Evangelho, esse é o ministério da reconciliação. Às vezes até uma situação acontece, para um de nós ir lá falar, mas o que a gente faz? A gente omite. Mas até é uma coisa que eu até converso bastante assim, com a minha esposa, que eu falo, que quando na nossa adolescência a gente vai crescendo, o mundo, principalmente dos homens, né? Dos homens eu acho que 80%, 90%, o errado parece que é o certo. Tipo, você tá rodeado de mulher, você tá, sabe, traindo sua esposa, não sei o que. Parece que é o certo pra você. Você é o cara, você chega na roda dos seus amigos, cara, você tá saindo com a mina tal, não sei o que, você é o pegador. Então a gente cresce e com essa ideologia na nossa cabeça. Isso, irmão, tipo, eu vou falar assim, isso, eu fiquei à frente da igreja hoje, isso é o Paulo, nem se fala. Isso acontece dentro das igrejas. Os irmãozinhos descolados são os irmãos que casam todas as irmãzinhas. Então, isso você vê como um problema tá terrível. Se dentro das igrejas tem essa mentalidade, imagina fora. Entende?
Aí é assim, ó, aquele lá, ó, aquele menino, por exemplo, espero que meu filho não assista. O meu filho lá era o Leandro. O Leandro era tecladista, mas ele era o cara. Às vezes o cara também, o tecladista, tal, de terninho, gravado, tudo bonitão, né? Então, esse cara era o que, né? Só que era o cara. E aí, o cara é jovem. Como fala, né? A testosterona a mil. O seu olho tá todo. É isso aí. Mas vamos lá, ele fala assim, então ele deixou o quê? O Ministério da Reconciliação, né? Aí no 19 fala assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. Você vê como a gente falando sobre o nascimento, né? Que ele está falando aqui que ele com Cristo, ele estava em Cristo e ele não estava assim levando em conta as transgressões das pessoas. Até porque Isaías 53 fala que os nossos pecados, todas essas coisas, nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo isso aí tem assim, está nas costas de Cristo. Então, quem tinha, foi tudo nas costas de Cristo. Então, Deus, quando olha para a gente, ele não vê você, vê Cristo. Cristo, justamente. Ele fala assim, então Deus não estava levando em conta o que nós fazemos de errado. Entendeu? Para que a gente seja salvo. Cara, é incrível. E depois as pessoas falam que Deus é injusto. Não pode. Ai, Deus. Eu acho que se ele levasse em conta as coisas que nós fazíamos na época, nós nem estaríamos aqui, né? O que fazemos? O que fazemos? Porque hoje mesmo nós, sabendo o beabá da Bíblia, a gente estando na igreja, toma nossa ceia, a gente faz isso, faz aquilo, faz uma caridade aqui, outra ali, uma piedade aqui, outra, mas mesmo assim a gente faz muita coisa errada. A gente faz. Acabou de falar de Pedro, que Pedro estava lá com Jesus, de repente fazia as obras, ele saiu uns dias antes lá, ele não sai lá de 2 em 2 e sai curando todo mundo. Eles vêm lá maravilhados, né? Quando faz aquela missão assim que eles saem, aí eles vão lá, expulsam o demônio, aí eles voltam tudo felizes. Puxa, eu vi até demônio cair do céu e tal, mas depois vai lá e nega Jesus. Aí Jesus, não se alegrais por nada disso. Alegrais por vosso nome estar inscrito no livro da vida. Eu até voltando assim a questão de Pedro, eu acho que é muita gente. Eu vejo muito assim, porque a gente pode falar assim, mas quando Deus nos coloca a prova que nem Pedro ali, porque se ele falasse que ele era seguidor de Jesus, ele poderia ser crucificado junto, poderia ser apedrejado, poderia sofrer consequências ali. Esse era o medo. Então, e a gente, né? Quantas situações a gente está numa situação assim que a gente pode titubear, que a gente pode falar, peraí, mas às vezes que a gente às vezes quer justificar, mas é difícil, porque o Pedro era o cara, ele era pescador. Pescador era aqueles caras valentes, os caras bravão. Tanto é que assim, você vê, ele ficou com medo, mas antes que ele fez, ele não foi lá com a glória de mão. Ali era muito pior. Você entendeu? Lá ele foi lá, ele enfrentou essas né? Ali, tipo, você tá um ato irracional. Agora pensa assim, você está planejado, pastor. Ele se planejou, ele se cobriu, ele se disfarçou, ele falou, não vou ser pego, não vou passar despercebido aqui só para ver o que está acontecendo. Então ele está fazendo racionalmente, no seu eu. E quantas vezes a gente está racional, agindo, vou pregar, vou orar, vou jejuar, só que quando vem uma coisa que o calo aperta pra gente, a gente titubeia. A gente tipo, peraí, e eu acho que só Deus conhece as nossas fraquezas. Ele que sonda o nosso coração, sabe? Talvez para o Senhor, no lugar de Pedro, o Senhor não ia negar. Não ia lá. Não. Porque eu falar para você. Você vê os outros fugiram. Os outros fugiram. Eu não ia estar nem lá. Cada um. E por isso que eu falo que ele era valente. Mas ele era valente, só que o que Deus falou, que ele falou assim, olha, Jesus, pelo Senhor eu morro. Ele falou, se o Senhor morrer, eu morro o Senhor. Ele falou, não, Pedro, você antes do carro, você vai me negar 3 vezes. Tudo isso para mostrar para Pedro, é aquela coisa, por isso que eu falo que às vezes tem propósito de Deus em erros nossos. Porque assim, ele vai mostrar para Pedro, você não é esse cara que você está falando.
Pra mostrar a pequenez de Pedro. E aí É porque assim, ele tava grandão, né? Ele tava. Pô, deixa comigo, corta aí a orelha. Aí, ó. e você vê que ele era tão valente que ele ficou lá. Ele ficou lá e os outros tudo fugiram, então ele era um cara valente. Só que assim, por mais valente que ele tinha, sem Deus, Aí é onde que fala, né? Quando eu Foi sou. a fraqueza, né? Quando eu sou grande, né? Quando eu sou pequeno, eu sou forte, né? Quando eu sou grande, eu sou. Ele era valente em brigar e as coisas, mas no espiritual mesmo foi a hora que foi uma questão de segundo que o diabo usou e falou. cara, você vê missionário, desse tamanhozinho, magrelinho, o cara pesa 50 quilos, o cara vai pro meio da África, onde tem canibal lá, os caras comem gente, os caras entram no meio ali, que isso é poder de Deus, cara. É poder de Deus. Não tem como. O cara, as pessoas falam, é unção. Não é que é unção, isso é o poder de Deus. Deus dá um poder assim, dá um propósito, ele vai. Qualquer hora pode. Primeiro, nós estamos acostumados aqui. Se a gente entra numa mata fechada, onde a gente sabe que tem que leão, tudo quanto é lugar. O cara atravessa aquele meio, vai, passa um monte de animal que pode comer ele, hiena e tal. E depois vai lá e encontra os índios, que ele vai evangelizar os índios, que pode querer comer ele, mas o cara vai. Entendeu? Eu estou falando pequeno, não vou dizer, porque pode ser grande, que for, que quem entrar no meio daqueles índios dá moda, velho. Mas os caras vão. Por quê? Porque Deus tem um plano para aquelas pessoas. Né? Aí Deus dá uma coragem pra gente. Uma ousadia. Isso. Aí você vê que morte, eu tenho medo de morte, o cara vai, cara. Você vê que os apóstolos, eles estavam tão na graça com Deus, que quando eles foram morrer, para eles, aquilo lá, para eles era, como fala assim, um privilégio. Estou morrendo. Tanto que Pedro falou assim, não, vocês não vão me crucificar aqui nem aqui, vocês vão para a ponta cabeça, que eu não sou digno. Eu quero ser. Aí vem Pedro, a André fala, não, igual o cristão, aí vai aquele X assim, e ele faz. E outros caras jogam óleo em cima do cara. Dizem que Paulo, não sei se é verdade, mas é outra coisa de história, diz que Paulo jogaram óleo nele e a pele dele saiu toda. João. João, isso, desculpa, João. Diz que João não fizeram isso, porque ele não morreu, não mataram que nem esses daí. Eles jogaram lá para a ilha para ele morrer lá pelo lugar que lá. A ilha de Pátio que ia para morrer, doenças, coisas. Então levaram ele para, mas antes ele tinha passado por esse processo de jogar óleo no cara, velho. E para eles ficavam felizes. Por quê? A graça que estava na vida deles, que eles não têm esse medo que a gente tem de morrer. Que é uma coisa que, né, você está dizendo, é tão pouco, porque é o que está acontecendo. Diz que, assim, não diz não, né? Eu ouvi um podcast esses dias que falava assim, né? Que a morte, ela só existe pra gente, pra Deus ela não existe. Sim. Porque é a nossa vida eterna. Depois da morte, então pra gente, Todos teoricamente, são eternos. Só que Deus é eterno, ele é eterno, mas nós também somos eternos. Para viver o ela não morreu, não morreu. Só foi pra casa. A morte é sair, é sair desse tipo de vida e ir para outra, né? Entendeu? Acho que A transição, né? Paulo tentou explicar isso, que a gente vivia morto, a gente morre pro pecado, e agora a gente vai vir para a santidade. É isso que Paulo fala em Romanos, o pessoal usa o quê? O batismo, né? O batismo que é o batismo, a gente morre e depois... Porque aí alguns falam assim, não, você tem que ser batizado nas águas, tem que afundar, não pode ser aspergir, né? Porque lá Paulo está falando, mas na verdade ele está falando isso, você morreu para o pecado e viveu para a santificação, né? Para a santidade. Esse é o símbolo. Então a morte é você sair de um tipo de vida assim, como a gente vive aqui, e de repente de ir para uma vida que está acima dessa. que a gente não conhece, né? É isso que é morte. No caso Paulo, se você for ver, Paulo morreu, né? Nessa passagem que ele falou assim, porque ele foi no céu. Sim. Ele foi no céu, então vamos dizer assim, né? Entre aspas, é como se ele tivesse morrido. Ele saiu dessa, foi para o céu, e lá ele viu coisas e voltou. Aí é onde que entra esse espinho na carne dele, para que ele pudesse fechar o bico, né? Aí depois, os irmãos aí gostam de falar de arrebatado, né? Foi arrebatado. Tem os irmãos que todo mundo quer estar arrebatado, vai para o céu, né? Mas, irmãos, a Bíblia fala isso. 2 foi, não voltou, e Paulo foi no que voltou, e ele teve um espinho na carne, nem podia falar. Os irmãos vão no céu, eles falam, morre, vai arrebatado, vai lá no céu e fala, lá no céu está acontecendo isso. Por que Paulo foi proibido se a gente vive sendo arrebatado no céu? São coisas que a gente precisa pensar um pouco. Precisa pensar um pouco. Assim, o que acontece quando a pessoa cai lá no chão, que é isso, eu conheci muitas pessoas. Eu conheci uma irmãzinha que todo culto era
um problema. A gente fica até 11 horas. Quando acabar 9 horas, a gente fica até 11 horas lá sentado esperando a pessoa voltar pro céu, porque ela é arrebatada aos céus. Aí eu vou lá, chorar, sai daqui a meia-noite e meia. Ai, meu Deus do céu, tem que ir outro dia, Já fica aí, não tá tão bom. É o que eu faço, eu sempre faço coisa. Se um dia eu for arrebatado e chegar ao céu do mundo, eu não volto, não. Deus, por favor, me deixa aqui. Eu não quero voltar lá, não. O único que quis voltar aqui na palavra de Cristo foi o rico lá, porque ele estava no inferno. Já até pensando nos irmãos dele, né? Deixa eu voltar. Ele queria sair lá do inferno. Ai, Deus. Onde que eu parei? Agora o 20, tá? Então o 20 diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade de te socorrer no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando-nos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Quando ele ensina isso ao pessoal lá de Corinto, ele ensinou, aí ele vem nessa segunda carta, ele vem dando uma ênfase. Isso, e falando assim, olha, vocês já aprenderam, vocês sabem, então, se vocês estão dando um mau exemplo, isso daí pode dar problema. Aí é aquilo que a gente volta a falar. Se a pessoa não é uma pessoa que foi regenerada, ela está lá e ela está praticando Deus. Porque em Corinto, o que acontecia em Corinto era demais, né? Em Corinto, os filhos pegavam as mulheres do pai, né? Era um processando o outro, era muita confusão. A ceia que fica lá, que você vê que o pessoal eles vão lá, come, os necessitados não comem, entendeu? Então tem muito exemplo errado lá em Corinto. Ele fala assim, olha, vocês não podem dar um exemplo. Então ele usa o Ministério da Reconciliação, que é assim, através do nosso bom exemplo, nós ajudamos as pessoas que foram regeneradas. Se Deus fizesse só filho por nós. O que ele falou aqui, né? Deus usa, nós somos o que? Embaixadores de Cristo. Ou seja, a gente está aqui para fazer, por isso que eu estava pregando esse dia na igreja, eu estava falando isso de um amigo da gente, um pastor amigo da gente, o veterano, estava falando para os irmãos, falei, irmãos, se eu digo que eu sou cristão, é porque eu sou Cristo das pessoas. É isso. Ser cristão é isso, né? Não é ser cristão que eu acredito em Cristo. É porque a gente faz obras de Cristo das pessoas. Porque Cristo veio, ele fez o que tinha que fazer, ele falou, aquilo que eu fiz, vocês falam e falam ainda mais. Aí as pessoas pensam no quê? Eles pensam no cura, milagre, e cair de poder, falar, não, mas o que ele está falando é tudo que ele fez para a salvação das pessoas, nós íamos fazer. Isso é ser Cristo das pessoas. É você ajudar a pessoa a entender o que é salvação, o que é evangelho, e ela agora abraçar isso daí. Então, se eu sou um crente, que eu só estou na igreja porque eu quero ser salvo, ou liberto, ou eu, ou minha família, porque às vezes faz isso, né? Você vê Moisés, ele jogou a vida dele, a salvação dele em jogo. Ele falou, vai lá, porque eu vou acabar com esse povo. Vou levantar um novo povo para você. Ele falou, se eu fizer isso, eu posso tirar meu nome do livro da Bíblia. Então Moisés jogou a salvação dele em risco. Entendeu? Porque ele amava aquelas pessoas. E isso é uma lição para nós. O quanto que a gente está amando as pessoas e o quanto a gente está fazendo para as pessoas se salvarem. Porque é isso daí, muita gente vão na igreja, se eu não for para a igreja, sabe o que vai acontecer? Eu vi isso muitas vezes, vão falar, se eu não vou na igreja, minha semana fica um caos, misericórdia. Pastor, eu tenho que vir aqui, porque o dia que eu não, domingo que eu não venho na igreja, minha semana é um caos. Puxa, a pessoa vem à igreja só pensando em uma semana abençoada, uma semana tranquila, entendeu? E não é isso, a gente tem que fazer as coisas por amor a Deus. Eu vou à igreja por amor a Deus. Eu faço as coisas tudo por amor, eu não pego. Esse é o sacrifício racional que em Romanos 12 fala. Você vê, eu tenho vontade de fazer isso, mas não faço. Por quê? Por amor a Deus.
Isso não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Não agrada a Deus, então eu não faço. Esse é um sacrifício nacional. Esse que ele fala é um culto, né, nacional. Você abre mão, né, do seu eu pro... Justamente. Entendeu? Então a reconciliação, a gente já está acabando. Sim, mas a gente já vai acabar aqui. Amém. Porque a gente entendeu muito ele aqui, ó. Então a gente já vai até terminar, porque a reconciliação é esse texto que nós lemos aqui. Próximo a gente pode dar uma pincelada assim, mas vai entrar no outro, né? Não, santificação. Santificação, o próximo vai ser santificação. Ele já vê que o couro vai comer de novo. Aí só dá por agora. O pessoal fala assim, não quero estudar hermeneutologia, não quero pecado. Quero. Mas sempre vai falar, a gente vai falando da graça, salvação, soteriologia. Mas o chicote estrala do mesmo jeito. Entendeu? Depois, se vocês quiserem, pode até entrar nesse da hermeneutologia também, para a gente falar um pouco sobre partes de pecados e trazer para a gente, analisar o quanto nós erramos. Tá bom? É isso aí? Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar? Não, foi bem isso. Pelo menos eu não, né? Foi bem produtivo para edificar bastante. Meu irmão Paulo. O que aconteceu, Paulo? Você está quieto hoje? Não, tô falando. Não está falando. Você está muito quieto. Tem que ouvir, você tem que ouvir. É aprendizado. É bom, né? A Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar. Deixar pronto para ouvir, né? Tardio a falar. Então é isso aí. Muitas vezes é isso mesmo. Mas tá bom. Então nós vamos terminar essa parte. O Paulo está lascado para resolver isso, porque nós falamos. Nós temos um podcast aqui. Não é? Nós temos um podcast aqui. Mas nós vamos voltar terminando. Alguém lá para a gente estar terminando. E semana que Irmão vem. Paulo, que irmão Paulo é ele fala bastante. Eu não olho para encerrar. Amém. Fala aí. Senhor nosso Deus Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, por ter falado dos nossos corações, Pai. Oh, Pai querido, que esse vídeo possa alcançar, Pai, o coração, Pai, de muitas pessoas, Pai querido, que tudo que foi discutido aqui, Pai, oh, Pai, que seja para edificar a nossa casa, o nosso lar, Pai, a nossa vida, o nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Não deixe, Pai, que essa palavra, Pai, fuja do nosso coração, Pai, que tudo que foi discutido aqui, Pai, que venha frutificar, que venha dar frutos, Pai, na nossa vida, Pai, oh, Pai, que possa alcançar muitas pessoas, Pai, através das nossas novas posturas, do nosso novo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te entregamos esse momento, guarda a nossa vida, a nossa volta para casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz a todos. Que você tenha uma semana abençoada e próxima semana estaremos aqui, se Deus assim quiser. Amém. Amém. Amém a todos. Tchau.